Amados irmãos e amigos, boa noite. Estamos iniciando mais um culto ao nosso Deus, a quem pertence toda a honra e toda a glória. Deus nos ajude para prestar esse culto. Vamos orar a Ele. Querido Deus e nosso Pai Celeste, louvamos-te por mais esta oportunidade que nos dás. Tu és o nosso Deus, o Deus que tem agraciado as nossas vidas com muitos bens e, sobretudo, com a bênção da salvação. E nós, ó Deus, rendemos-te graças e invocamos o teu nome nesse momento em que iniciamos este culto, para suplicar a tua bênção, para que o mesmo seja agradável a ti e de edificação para as nossas almas. Assim nos abençoe em nome de Cristo. Amém. Amém. Vamos ler no livro de Jó, capítulo 42, do verso 1 ao verso de número 6. Ouçamos a leitura desse texto. Jó 42, de 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Diante de todo o sofrimento que Jó teve, ele teve muitos momentos em que questionou Deus. E chegou um momento em que Deus passou a questioná-lo, não respondendo nenhuma de suas perguntas, mas questionando Jó, mostrando a sua grandeza e glória, seu poder em toda a criação e na maneira como conduzia toda a criação. Jó então reconhece que havia falado coisas contra o Criador que não deveria dizer. Havia pecado contra Deus em suas palavras. E ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Era este o costume, quando havia um arrependimento com tristeza de coração, consciência do mal cometido e o desejo de que Deus perdoasse. Quantas vezes oramos pedindo a Deus o perdão, mas sem esta consciência, sem essa tristeza, sem esse desejo? Vamos curvar as nossas cabeças, vamos orar a Deus silenciosamente por alguns instantes, analisando a nossa vida, e se temos pecado ainda não confessado, vamos confessar a Deus. Oremos silenciosamente. Eu creio, Senhor, na divina promessa. Vitórias já tive nas lutas aqui.
Contudo, é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Cantemos o hino de número 68. Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol criador. Contudo, não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo, é possível que dela me afaste. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Amém. Vamos ler Salmo de número 149, do verso 1 ao verso de número 5. Salmo 149, de 1 a 5. Leitura alternada desse salmo. Os fiéis louvam a Deus. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flautas, cantem-lhe salmos com adufe e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. O salmista aqui convida o povo a estar louvando a Deus como seu Criador, louvando a Deus pela sua salvação. E é para exultar todos os seus santos, aqueles que são de Deus, escolhidos por Deus, pertencem a Deus, são chamados de santos. Já têm as suas vidas purificadas com o sangue de Cristo. Essas pessoas
elas são chamadas de santos e devem então, por causa desta obra gloriosa de Deus, louvá-la, adorá-la, cultuá-la. Vamos cantar nesse instante, louvando o nosso Deus, o hino de número 11. Depois teremos mais cânticos nesse momento de louvor. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos como os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és de ser Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador.
agradeço mais um dia de vida. Agradeço pela minha mãe, meu pai, todos que estão aqui reunidos por tudo, Jesus. Agradeço pela minha mãe, a minha família. Agradeço a todos, Senhor Jesus. Agradeço ao pastor Gilmar. Agradeço a cada um que está com nós. Senhor Jesus, abençoe nossa igreja, guarde de todo mal, guarde de todos os outros mal que querem entrar na nossa igreja, fazer o mal. Tira esse mal de perto da nossa igreja, tira esse mal de perto da gente, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, seu Filho amado. Amém. Amém. Nós vamos ler alguns textos no primeiro livro dos Reis e segundo livro dos Reis. Leiamos no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, dos versos 19 a 21. Primeiro Reis 19 a 21. A vocação de Eliseu. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Também, o segundo livro dos Reis, capítulo 2, de 1 a 14. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, de 1 a 14. Façamos esta leitura alternadamente. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor e como vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: Também eu sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito.
Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vamos também para o capítulo 4 agora, desse mesmo livro, versos 8 e 9. Capítulo 4, versos 8 e 9. Ouçamos a leitura. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Os homens anseiam por ter um nome que seja reconhecido, e quanto mais reconhecido pelas pessoas, tanto melhor. Gostam de que as pessoas reconheçam a sua pessoa, a sua identidade, a sua posição, principalmente a posição social. Querem ter um bom nome, um grande nome, bem visto, bem quisto, afamado. Aqui nós temos um homem que é chamado de Santo Homem de Deus, Eliseu. Agora, por que Santo Homem de Deus? A viúva de Sunem passou a amparar aquele homem quando ele passava por ali. Ela e seu marido, ele era profeta, ela sabia que ele era profeta. E observando a vida daquele homem, chegou um momento que disse para o seu marido: eis que esse homem que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Agora, por que essa designação santo homem de Deus? Será que é porque ele fazia bem para as outras pessoas? Alguns acham que o santo é aquele que realiza milagres. Porventura, Pedro era santo porque realizava milagres? Ou outros apóstolos? Nós sabemos que não é por isso, porque os crentes de Corinto, eles eram chamados de santos também. Se nós lermos lá na primeira carta aos Coríntios, os primeiros versos, Paulo dizendo aos santos que estão em Corinto, e chamados para ser santos. E a igreja de Corinto era uma igreja problemática, uma igreja que tinha grupos, divisões. Uns diziam ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, e outros de Cristo. Havia também vaidade entre eles, achando que, por possuir determinados dons, era maior que outro. No entanto, a Bíblia chama os cristãos de Corinto de santos. Nós sabemos que santo tem o sentido, a palavra santo tem o sentido de separado, separado por Deus para o uso de Deus. Todas as pessoas que Deus separa, já é designado santo.
No templo, quando separava um objeto para ser usado no templo, aquele objeto era santo. Aqui não entra o elemento moral, perfeição moral, mas porque foi separado para o uso de Deus. E o santo homem de Deus, a santa mulher de Deus, é aquela pessoa então separada por Deus e para ser usada por Deus. Santo é aquela pessoa que Deus está trabalhando na vida dela. E em termos de santificação, nós podemos pensar em 3 momentos. Primeiro, um momento de santificação inicial, chamado também de santificação posicional. As pessoas que reconhecem os seus pecados, se arrependem, crendo no sacrifício de Cristo, essas pessoas, elas se unem a Cristo, e por estarem em Cristo, elas são designadas santas, separadas por Deus, mediante a pregação do Evangelho, para ser de Deus, em Cristo Jesus. E Deus a vê santa por causa de Cristo. Se ela morrer no dia em que ela se converteu a Cristo, ela vai para o céu, como aquele ladrão na cruz. Não importa se a pessoa viva 50 anos servindo a Deus, por melhor que seja, ela, crendo em Cristo, ela vai para o céu, tanto quanto aquela que, como ladrão, aceitou Cristo e em poucas horas morreu. E Jesus disse para ele, quando ele pediu para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então existe esse sentido de santificação posicional, por estar em Cristo, por tomar uma decisão séria em seguir a Cristo, arrependido dos seus pecados. Mas existe também a santificação progressiva. E então, depois que estamos com Deus, Deus vai continuar trabalhando na nossa vida para nós progredirmos, crescermos. E essa santificação progressiva, em um gráfico, o ideal seria que o cristão crescesse assim, sempre ascendente. Mas há momento em que ele está propenso a pecar, e quando ele peca, então há uma queda. Quando ele se arrepende de fato, de verdade, ele volta a crescer novamente, de tal forma que, quando ele morrer, ele cresceu o tanto quanto houve esforço da parte dele em buscar a Deus naquilo que Deus tinha para a vida dele, naquilo que Deus esteve auxiliando ele com o seu Santo Espírito. E isto independe se ele alcançou 50% de aprovação nas suas obras, ou 90%. A salvação não é por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Tanto que aquele ladrão na cruz não teve tempo de praticar obras para ir para o céu, e foi para o céu. Então essa santificação progressiva, ela se dá desta forma, Deus trabalhando na nossa vida diariamente, e nos conduzindo para fugirmos do pecado, para obedecermos a Deus. Mas também tem a santificação final. É quando o crente morre, e aí então ele vai para o céu. Aí ele já não está mais com o pecado presente nesse mundo, e com o pecado presente em sua vida. Agora ele está com Deus. Embora o corpo está na sepultura, a alma dele já desfruta da glória de Deus. Não plenamente, é claro, aguardando o dia da ressurreição, quando a alma voltará ao corpo, se unirá ao corpo ressuscitado, glorioso, para habitar com o Senhor eternamente, completo, corpo e alma. Mas essa glorificação final então se dá com a morte do crente, e na segunda vinda de Cristo, quando a alma é integrada ao corpo novamente. Então, Eliseu era um homem que confiava em Deus, era um homem separado por Deus.
E nós podemos ver que santo, então, tem esse sentido de separação. Em primeiro lugar, o homem santo, ele é separado por Deus. Quando Eliseu passou quando Elias passou e encontrou Eliseu, ele tirou o seu manto e jogou sobre Eliseu. E Eliseu entendeu que ele estava sendo escolhido. Esse era um ato já conhecido daquela época. Ele já era uma pessoa escolhida para servir a Deus. Mas ele já era um homem santo, porque Deus já tinha escolhido ele. Ali ele estava sendo escolhido para o ministério, mas ele já pertencia a Deus, ele já conhecia Deus, ele já servia a Deus. E nós precisamos então ter isso em mente. Santo por ser uma pessoa escolhida por Deus. Não é qualquer um que quer ser santo por si. Não. O homem está morto nos seus delitos e pecados. Ele não pode fazer nada para a sua salvação ou para a sua santificação. Nós tínhamos um professor no instituto, reverendo Frederico Jenkins, que ele dizia: o morto só fede. É isso que nós somos antes de aceitarmos Cristo, com os nossos pecados, com as coisas ruins que nós fazemos e desagradamos a Deus e ofendemos a Ele, ofendendo também as pessoas, prejudicando a nossa própria vida. E somos chamados para servir a Deus. É necessário que nós tenhamos esta consciência do chamado. Nós vemos que Deus, Ele nos chama para que nós venhamos a produzir frutos no seu reino. A Bíblia diz: não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Deus, Ele tem se chamado para todas as pessoas que Ele escolhe para servi-lo e para servi-lo na propagação do Evangelho. Antes de ir para o céu, Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, verso 15. Paulo sentia-se pesaroso se não pregasse o Evangelho. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 16, ele diz: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Tinha ele consciência deste chamado de Deus. Tinha ele a consciência da tarefa que Deus tinha para ele. O porquê Deus tinha chamado ele. Não era só para desfrutar da salvação de sua alma, mas para servir a Deus. E agora Eliseu estava sendo chamado para servir a Deus. E ele tinha consciência desse chamado naquele ato de Elias lançar sobre ele o manto. Mas o santo homem de Deus não é somente escolhido por Deus, ele também é um homem desprendido das coisas. Observando a vida de Eliseu, nós podemos ver isso. Quando Elias lançou o manto sobre Eliseu, ele disse para Elias: permite-me ir despedir-nos de casa. Teve discípulo de Jesus que disse para Jesus, quando Jesus estava chamando-os para segui-lo: permite-me primeiro sepultar meu pai. Jesus disse: não, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu porém segue-me. Jesus queria que ele pregasse o Evangelho, era algo mais importante, a pregação do Evangelho, do que ficar com a família até que o pai falecesse e ele então pudesse servir a Cristo. Temos que cuidar das pessoas, temos que cuidar dos nossos pais, sim, mas quando tem pessoas que podem cuidar, quantos de nós saímos para outros objetivos?
deixando os nossos pais ao cuidado de nossos irmãos, desde que eles fiquem bem cuidados. Então Jesus não estava falando para desprezar o pai nesse sentido de não cuidar dele, mas deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. E ali, no sentido de mortos espirituais, sepultar mortos espirituais. Pessoas que nunca vão querer saber sobre Deus e segui-lo. Vai pregar o Evangelho para a salvação daqueles que hão de aceitar e pertencer a este reino de Deus, glorioso e eterno. Nós vemos que Eliseu então pediu para Elias: deixa-me despedir dos de casa. E ele foi. Ele tinha 12 juntas de bois. Era um homem bem sucedido, um fazendeiro, rico. Naquela época, pessoa que tinha uma propriedade com 12 juntas de bois e um aparelhamento assim para o seu trabalho, para o seu cultivo. Era um homem bem sucedido, era um homem rico. E ele vai então, ajunta a sua família, e ele ali imola uma junta de bois, pega os arados e quebra aqueles arados, põe fogo, e agora dá uma festa de despedida. Creio que o coração dele estava exultando de alegria, porque não recebeu aquele chamado de Deus com tristeza, não fez aquilo com dor no coração. Às vezes, pais, quando os filhos sentem o chamado de Deus, ficam tristes, com medo, e até às vezes tentam tirar da ideia dos seus filhos este desejo de seguir a Cristo, de servir a Cristo. Já vi isso acontecer. Tenho dito algo que sempre esteve no meu coração, sempre esteve. Se eu tivesse 20 filhos, e 20 filhos fossem chamados por Deus para o ministério, esse seria o maior desejo do meu coração, se Deus os chamasse assim. Mas nem todos têm esta alegria, nem todos têm este desprendimento. Havia esse desprendimento na vida de Eliseu. Eliseu então se desfaz das coisas que ele tem para ser profeta de Deus. Nunca mais, como profeta de Deus, ia ganhar aquilo que ganhava com tudo aquilo que ele tinha. Nós vemos também os apóstolos, quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João, eles tinham uma indústria de pesca. Eles deixaram a indústria de pesca, não para serem ricos no ministério, não. Pelo contrário, viver a cada dia pela fé, auxiliado por irmãos. Nós louvamos a Deus por estar numa igreja em que é séria nesta parte de dinheiro. Pastores da nossa igreja presbiteriana do Brasil, não digo que seja só a nossa denominação que age assim, não, mas não são pastores que se enriquecem no ministério. Aliás, nem cuidam do dinheiro da igreja. Anualmente tem um tesoureiro eleito e uma comissão eleita para examinar as contas do tesoureiro e prestar conta à igreja. Temos exemplo de pastores. Eu conheço um pastor que deixou a gerência de um banco para ir fazer seminário com 2 filhos pequenos, bem sucedido. Quando sentiu o chamado de Deus, deixou o banco. Os colegas disseram para ele: você está louco? Não entenderam. Ali estava um homem desprendido. Não é somente aqueles que são chamados para o ministério que precisam desse desprendimento,
mas qualquer discípulo de Cristo não pode estar preso às coisas desse mundo, nem os ricos. A Bíblia não está dizendo para o rico deixar a sua riqueza, se fazer pobre. Não, não é isso. É necessário que alguém tenha muito dinheiro, mas para saber trabalhar com esse dinheiro e produzir felicidade na vida das pessoas que dependem dele, se é o industriário. Nós sabemos, já falamos aqui da rainha de Sabá, que quando foi visitar Salomão, ficou admirada como Salomão tratava os seus servos, os seus escravos. Não é para nós estarmos entesourando para nós, e depois quando partirmos não saber para quem fica, e às vezes fica para os filhos brigarem entre si, e às vezes até morte acontece. Mas a Bíblia diz para nós ajuntarmos tesouro no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói. É desta forma desprendida que nós vamos poder auxiliar as pessoas que carecem. Numa hora como essa, às vezes vamos ver pessoas que não estão conseguindo pagar suas contas, pessoas que às vezes não têm o que comer. E se essa quarentena, que já passa de quarentena, se estender por mais tempo, embora o comércio comece a abrir as suas portas, mas nós estamos ainda aí com o problema desta pandemia. Não sabemos quanto tempo vai durar. Barnabé, em um período crítico da igreja, em que os membros estavam sofrendo perseguição e tremenda necessidade de ajuda financeira, ele tinha um campo só. Barnabé vendeu aquele campo ou deu o campo para que fosse vendido e auxiliado aqueles crentes. Um campo só. É interessante nós sabermos que na maior parte das pessoas que ajudam necessitados, nós vamos ver os pobres ajudando uns aos outros. Deus assim abençoe as nossas vidas para sermos desprendidos. O santo homem de Deus, a santa mulher de Deus, o santo discípulo de Cristo, é aquele desprendido das coisas. Mas nós vemos também santo homem de Deus, porque ele queria mais de Deus, ele tinha fome, ele tinha sede de Deus. Quando ele estava com Elias, seguindo Elias, um dia Elias disse para Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. E ele disse para Elias: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei ir. E foram ambos juntos. Quando chegaram em Betel, os profetas dali reunidos disseram: sabe que hoje o Senhor tomará o teu Senhor de ti? Ele disse: também eu sei, calai-vos. Dali Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. E aí então novamente Eliseu diz: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei ir só. E ambos foram para Jericó. Lá os profetas disseram a mesma coisa que os primeiros: sabe que hoje o Senhor tomará o teu Senhor de ti? Ele disse: também eu sei, calai-vos. E aí Elias novamente diz para Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me mandou ao Jordão. E ele diz: tão certo como vive o Senhor, 3 vezes, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei ir só. E ambos foram ao Jordão. Quando chegou no Jordão, Elias pegou o manto, tocou nas águas do Jordão, e o Jordão se abriu em 2 partes, e eles atravessaram. Se ele tivesse ficado lá em Betel, ele não teria, ou em outro lugar, ele não teria visto o Jordão se abrir. Quantas vezes, por preguiça, por comodismo, nós ficamos em casa, quando deveríamos estar participando dos cultos na igreja. Agora, em período de quarentena, estamos em nossos lares,
E as mensagens estão sendo feitas em vídeos para serem transmitidas online. Mas quantos, em momentos passados, que não aproveitaram o tempo que tiveram para conhecer mais Deus, para ouvir mais de Deus, para crescer mais no conhecimento e na graça de Deus? Mas mesmo em casa, quantas pessoas que deixam de ler a Bíblia, deixam de orar? Nós temos um Deus vivo, que escreveu um livro para nós, trazendo a mensagem dele para o nosso coração. Não ligar para este livro, desprezar esse livro, é não amar a própria alma. E mais ainda, não amar a Deus, que nos tem chamado para servi-lo. Não somente dar o privilégio de crermos nele para a salvação da nossa alma, mas até sofrermos pelo seu nome. Depois que eles passaram o Jordão, então Elias chegou para Eliseu e disse: pede-me o que queres que eu te faça, antes de ser tomado de ti. Aí Eliseu disse: peço que me toques por porção dobrada do teu espírito. Elias disse: dura coisa pediste, mas se você me vir quando eu for tomado de ti, então tal te acontecerá. Elias ali não sabia qual era a vontade de Deus naquele aspecto para Eliseu, deixou para Deus. E se Deus permitisse que Eliseu visse Elias sendo tomado para o céu, então iria acontecer. E foi o que sucedeu. Quando Elias foi tomado por Deus naquela carruagem de fogo, Eliseu viu Elias subindo e exclamou: meu pai, meu pai. Nunca mais viu Elias. E aí então, ele rasga o seu manto, para pegar o manto de Elias e seguir agora em frente. E quando ele chega à margem do Jordão, ele exclama: onde está o Deus de Elias? E pega o manto de Elias e toca nas águas do Jordão, e o Jordão se abre. Aqui nós vemos, se ele tivesse ficado em um dos lugares que Elias tinha dito: fica-te aqui, e não tivesse ido até o Jordão, não teria então visto aquelas coisas e ouvido o que ele ouviu e recebido o que ele recebeu. Alguém pode pensar: mas por que ele pediu o poder dobrado de Elias? Todas as pessoas que vai suceder alguém em algum serviço, alguém que foi bem sucedido, ele tem que se esforçar para fazer melhor, para fazer mais. O trabalho tende a crescer, não é para estagnar ou cair. Sempre então que vamos suceder alguém, nós precisamos pensar seriamente nisso. O trabalho de Deus tende então a crescer, mas é interessante que ele pediu poder dobrado. Se nós formos ver depois, a história vai mostrar para nós que quando ele estava cortando lenha com machado emprestado, e o machado inclusive foi para o rio, escapou da mão do lenheiro e foi para o rio, e Eliseu então foi lá com uma vara para fazer flutuar aquele machado, porque também era emprestado, a responsabilidade dele. O que ele estava fazendo? Ele estava cortando madeira para ampliar as casas dos profetas. Havia crescido o número de profetas, de uma situação muito difícil e de perseguição. Os profetas estavam crescendo, seguindo Eliseu. E o Deus deste homem, nós vemos então um homem que tinha sede de Deus, fome de Deus, queria mais de Deus. Nós devemos ser assim também. E quando não temos fome, não temos sede, nós precisamos orar a Deus: Senhor, me abençoe. Uma pessoa que ela não tem fome, ela está recusando alimento, alguma coisa está errada com o seu organismo, às vezes até uma anemia, e tem tratamento,
Espiritualmente também Deus quer tratar da sua vida, para uma hora você ter fome e sede da palavra de Deus. O salmista dizia: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Então, santo homem de Deus, em primeiro lugar, porque foi escolhido por Deus. Não são os homens que dão esta decoração de santo a alguém, jamais, nunca, na Bíblia e na história daqueles que seguem a Bíblia. Nunca. Mas porque foram escolhidos por Deus, separados por Deus, trabalhados por Deus, e por causa de estarem em Cristo, posicionados em Cristo, santos, mas santos também por serem pessoas desprendidas. Agora vale mais Deus, vale mais o seu reino. Agora Deus é o Senhor da sua vida, é Ele quem determina. E se precisamos fazer algo, vamos fazer. Mas também santo, homem de Deus, é aquele que tem fome, sede de Deus, quer cada vez mais de Deus. Eu admiro, ou admirava meu pai, já partiu, está na glória com Deus, mas o último ano esteve comigo, o último ano da sua vida, e não podendo andar mais, não podendo ler mais, a alegria que ele tinha, todos os momentos que íamos ler a palavra de Deus com ele. Tenho tido também, e visto isso também na vida do meu sogro, depois que ele perdeu tudo na vida dele, ele se consagrou a Cristo, buscou a Deus, trabalhou 20 anos como pedreiro, e era um fazendeiro rico. Mas o apego que esse homem, desde então, passou a ter com a palavra de Deus, é extraordinário, é maravilhoso. Como que ele conduziu o seu filho menor, e o exemplo de piedade cristã, como ele cuida da sua esposa, o carinho que ele tem para com a sua esposa, é algo também que causa muita admiração. Deus abençoe a sua vida para que você tenha fome e sede de Deus, se você já se sente um chamado de Deus. Seja uma pessoa desprendida e uma pessoa que sempre quer mais de Deus, porque Ele sempre tem em abundância para te dar no seu espírito. E se você ainda não conhece a Ele, se você ainda não vive esta vida com Deus, fala com Ele, clama a Ele, peça o seu Espírito. Lucas é quem diz: se alguém necessita do Espírito de Deus, peça a Deus que o dá. Deus assim abençoe a todos com sua graça salvadora, santificadora. Amém. Vamos cantar o hino número 131. Teu olhar bem feito
cerca-me paciente em todo lugar. Pela sua graça e mostrar amor, contente submisso aos pés do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor tem se apiedado de nós e tem nos chamado para pertencermos ao Senhor. Através do teu Evangelho, nós te agradecemos. Ajuda-nos a estarmos sendo cada dia mais desprendidos das coisas, para nós podermos servir ao Senhor, inclusive aquilo que usamos para nós mesmos, ou em benefício da nossa família, mas também por aquilo que nós fazemos para auxiliar pessoas, além da nossa família. Dá tua graça, Pai, dá com que nós tenhamos um coração assim, desprendido para te servir, para pregar o teu Evangelho, e ó Deus, um coração que deseja cada dia mais o Senhor, conhecer-te através da tua palavra, dando mais atenção, Senhor Deus, naquilo que lemos ou naquilo que ouvimos de ti, com fome e com sede de crescimento espiritual. Na tua bênção, Pai, em Cristo Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor nosso Deus, o seu amor e as consolações do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo esteja com os amados e com todos aqueles que estão em Cristo, espalhado em todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Amados irmãos, que a graça do nosso Deus continue sobre todos. Aos nossos amigos também, sejam agraciados por Deus sempre. Tenham uma boa semana. E assim Deus abençoe a todos. Amém.